Olá, senhores e senhoras, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Deu Linha, o podcast da Kite Estratégias Digitais, agora em parceria com a Batuta Filmes, da qual vamos estrear esse retorno do Deu Linha neste novo estúdio. E hoje vamos bater um papo sobre audiovisual. Uma nova ferramenta? Será? Um novo formato? Hoje o nosso bate-papo vai falar um pouquinho sobre essa nova estratégia que vem ganhando as redes sociais cada vez mais forte e trazendo resultado para os nossos clientes. Eu sou o Fábio Marchetti, CVO da Kite Estratégias Digitais, e é um prazer estar com vocês hoje em mais esta edição. Bom, para quem já conhece a Kite Estratégias Digitais, a gente está lá no Instagram, @Kite Estratégias, e também no Spotify e no YouTube como Deu Linha Podcast. Então já sabe, né? Aperta o sininho, curte, compartilha, comenta, e a gente está aqui à sua expectativa de conseguir compartilhar isso com todas as pessoas aí para chegar o Deu Linha aos ventos, né? Para quem soltou pipa lá na infância sabe que a Kite, né, como uma pipa, acompanha os bons ventos do mercado, e a gente traz aqui o Deu Linha Podcast, sempre com um novo formato, uma nova realidade, um novo assunto que faz o nosso mercado a diferença. Hoje estamos aqui com meus amigos de Kite Estratégias Digitais, Erickson e César. Muito bem-vindos ao Deu Linha nessa nova edição. E agora não vamos mais parar, hein? A gente fez a comemoração dos 10 anos, gostamos da brincadeira e estamos aqui retomando o Deu Linha. Erickson, César, sejam bem-vindos novamente ao nosso podcast. Beleza, legal, estamos de volta, conseguimos voltar. Teve um hiato aí que a gente até estruturando, vendo o que foi legal, né? Vendo o que a gente fez. Acho que não cometemos muitos erros para reparar, mas foi legal, e agora voltar com força total aí com essa parceria nova da Batuta pra gente só alçar novos voos e mais altos. É isso aí, tamo de volta. Fala, pessoal, beleza? Né? Vamos que vamos. Você vê que não, a gente tá sempre aí a toda. E hoje, para brilhantar a nossa estreia, ninguém mais, ninguém menos do que Alexandre Miliani. Nem tão brilhante assim. Né? Tá bom, muito obrigado. Proprietário aqui da Batuta. Ale, obrigado, cara, por abrir o espaço aqui pra gente. E por participar hoje da primeira edição nessa nova temporada. Legal, um prazer. E é bom estar sentado aqui na mesa que eu preparei pra gente bater um papo. Vamos lá. Costumo brincar a gente adora colocar a galera no fogo, né? A gente convida para dar as entrevistas aqui, o povo que normalmente está atrás dos bastidores, e é sempre uma emoção diferente, não é não? Olha, é diferente mesmo. Não tô acostumado, não costumo ficar na frente da câmera de jeito nenhum, no máximo numa selfiezinha aqui, e olha lá. Mas é normal, viu? Eu também não costumo. A gente que tá por trás é engraçado, né? Quando vai pra frente muda muito Bastante. o ponto de vista, mas é normal. Parece tão fácil ficar na frente da câmera, mas não é não. É muito difícil mesmo. Conta um pouquinho pra gente aí da sua história. Nossa, vai longe, hein? Tem certeza? Quantas horas tem o podcast? Vai lá, cronometra aí, virou a ampulheta aí, deixa eu rodar. Então, né, 36 anos de carreira no audiovisual. Se for contar um pouquinho mais, desde que eu comecei com fotografia, já são 40 anos. 40 anos, acho que com 13 anos de idade eu estava já tirando fotografia, fazendo efeitos de transição com fotografia. Até com fotografia, eu colocava eu 2 vezes no mesmo fotograma. Eu e meu pai, a gente trocava bastante essa experiência num curso de fotografia que a gente fez. Acho que eu tinha 13 anos, é isso mesmo. E foi bem interessante. E de lá para cá, né, quando eu comecei a minha carreira de verdade na área de audiovisual institucional de empresa, foi em 87. De lá para cá não parei mais. Trabalhei em TVs, TV Globo, SBT, em algumas produtoras aqui da cidade de Sorocaba,
E também, desde 2003 que eu estou com a Batuta Filmes, né? Já são, quanto? 20 anos, né? 20 anos de Batuta Filmes. É isso mesmo. Então já tem um tempinho, um pouquinho. E aquela coisa, acompanhando toda essa evolução, né? Porque trabalhava com a manivela, né? Hoje em dia você está com o celular. Tudo que a gente nem esperava, não imaginava, hoje você tem tudo aqui, né? Câmera, edição, tudo. Né? Porque a gente foi pegar um pouco dessa história do audiovisual, né? A gente tá falando, começou lá na década de 30, 40, né? Com o surgimento da TV ali na década de 50, foi quando a publicidade, a propaganda, a comunicação realmente teve o seu boom. Né? E se a gente for trazer, igual você comentou do celular hoje, para os dias de hoje, né? Com os vídeos curtos, com os vídeos 360, a imersão, os vídeos que a gente está vendo aí todo em produção de inteligência artificial, né? Como foi o caso da Volkswagen, né? Do lançamento da perua, a Coca-Cola, que fez um vídeo 100% também em inteligência artificial. Como que você vê essa evolução nesse tempo todo? Como você falou, desde a manivela a hoje o filme pelo celular e hoje você nem precisa mais estar lá no estúdio gravando, né? É interessante. Olha, de certa forma era uma coisa que a gente via dentro da tecnologia, né? Desde 84 que eu mexo com computador, que eu trabalho com computador. Eu tinha 14 anos quando eu tive meu primeiro computador. E você imaginava coisas desse tipo. Até se imaginava algumas situações interessantes da tecnologia. Na questão de você... Até de uma realidade dessa inteligência artificial, né? Mas não da forma que ela já está implantada, né? Então você imaginava robôs, né? Robôs você imaginava já naquela época, até muito antes disso, né? As pessoas já imaginavam. Então a parte do vídeo não é diferente, né? A única coisa que você não imaginava é que você ia carregar isso no bolso, né? A única coisa. Mas naquela época você tinha, tem que fazer som, você rodava num 3-em-1. Você tinha que fazer vídeo, rodava na televisão de 20 polegadas, né? Não era nem tela plana. E você tem que fazer um filminho mais legal que vai passar para muitas pessoas. Era projetor, né? Ou projetor de filme, de cinema. Eu não cheguei a trabalhar com película, né? Eu cheguei a ter contato, cheguei a fazer algumas transcrições, mas eu cheguei a trabalhar com película. Mas era isso, né? Você tinha uma tecnologia para cada coisa, né? Você queria fazer como que eu posso dizer? O computador já existia, né? Mas você tinha que escrever alguma coisa, fazer um cartaz, era tudo, ou era uma máquina de escrever, ou você fazia uns anúncios ali com letra decalque, né? Aí você fazia umas letrinhas ali decalcadas. Não sou dessa época. Não é dessa época. Então assim, você vai vendo a evolução, é muito interessante, porque você sempre pensava assim, nossa, será que um dia vai ter alguma coisa melhor do que isso, mais interessante, mais rápida de se resolver? E é o que a gente está vendo hoje, né? A garotada que nasceu aí de 5 anos pra cá, já pegou, né, de 10 anos pra cá, não sabe o que é outra coisa, nem quer saber o que tá lá pra trás. Só que teve toda uma evolução. Foi graças a tudo que aconteceu lá atrás que tem, né? Isso é normal, faz parte da evolução. Preparar um glossário para colocar na postagem. Explicar os termos que a gente tá usando. Tem muitos, película, máquina de escrever, o pessoal não sabe o que é. Não sabe? Eu tenho máquina de escrever aí, eu tenho vídeo Umatic, Betacam, quem sabe o que é isso? Não pode colocar. É mais alguns termos, né, do publicitês que a galera não faz ideia. Nem é do marquetês, né? Ferramentas mesmo que existem ainda, né? No começo a ampulheta. Quem sabe o que é ampulheta hoje, né? Exatamente. Conhece a ampulheta do Windows lá, que manda você ficar esperando só. Isso mesmo. Cara, e a gente percebe, né, que o audiovisual hoje se tornou uma baita ferramenta, né? Importante para as marcas, permite chegar ao público de uma maneira mais rápida, reforçando muito do posicionamento, né? E, óbvio, né, tudo que a gente trabalha na comunicação hoje vem para gerar um engajamento e trazer isso para a venda, né? Quando a gente olha para a estratégia, né? Quando a gente põe lá num site, quando a gente põe numa jornada, quando a gente cria uma landing, quando a gente faz as postagens nas redes sociais,
Hoje o audiovisual, né, o filminho, né, seja ele um filminho curto, né, de uns 6 segundos, 5 segundos, que foi reduzindo, né, o formato, mas as pessoas ainda hoje param para ver um bom roteiro, né, um filme bem elaborado, que um pouco mais de uma secundagem aí de 45, 60, né, às vezes até 2, 3 minutos. Como que hoje o formato, né, audiovisual ou movimento funciona nas estratégias, ou como, né, a galera que está lá pensando, fala, puta, eu queria usar um filme, mas não sei onde encaixar direito isso. Como que a gente pensa isso na Kite lá para os nossos clientes? Eu acho que para nós com uma visão de marketing, né, e não tanto de produção, as pessoas elas não estão mais se importando tanto com o tempo. Né? Até porque eu acho que nunca se importaram tanto com o tempo. Né? Isso era uma forma, acho que mais de vender, né, o produto do que a pessoa falar, não, puta, 30 segundos é o formato ideal. Né? Eu sei que acho que teve um cálculo em cima disso para chegar nesse valor, mas eu vejo que a internet deu bastante liberdade para... Se o roteiro é bom, se o conteúdo que está sendo passado é bacana, eu posso ficar mais tempo e vou ficar mais tempo nesse filme, né? Eu vou ficar mais tempo ouvindo aquilo, né? O que está sendo passado. Então, a questão tempo, eu acho que ela ficou muito aberta com a internet, né? Com o digital. E isso permitiu você ter um pouco mais liberdade de criar com um espaço maior de tempo ou com um espaço menor de tempo, né? Então, eu vou criar algo mais curto e tal, eu vou reduzir, não quero usar 30 segundos, né? Eu vou fazer algo menor e que já vai passar a mensagem, né? Então, eu acho que a estratégia principal dessa questão é você passar a mensagem, né? Você conseguir transmitir o que você quer falar ali naquele momento, né? E é muito legal ver do Milani a questão de como você tinha os processos antes muito bem definidos e como isso hoje não, pelo menos não tem muito presente dentro da comunicação digital. E aí até queria perguntar para você, como que era esse processo antes? Você que até comentou antes com a gente aqui que tinha esse manualzinho e tudo mais que tinha que seguir, e o que você vê hoje, né? E você fala, puxa, isso ainda tem esse manual, ou isso aqui ainda não tem mais, né? O que foge? Como que você enxerga isso, né? Eu ainda, infelizmente ou felizmente, ainda me prendo um pouquinho nessas regrinhas que eu aprendi quando entrei na TV. Na TV Globo, por exemplo, tinha um manual de gravação, né, para o operador de câmera, e tinha um manual para o editor. Então tinha algumas regras, por exemplo, que o câmera ele não poderia fazer. Uma das regras era não fazer pans panorâmicas da direita para a esquerda. Só podia da esquerda para a direita. O editor ele não podia, por exemplo, editar imagens de movimento seguidos de outra imagem em movimento. Ela não poderia... ela teria que intercalar com uma imagem mais tranquila, mais parada, e daí ela, né, sempre intercalando um movimento com uma imagem parada. Você não poderia fazer movimento seguido de movimento. E realmente, se você para para pensar e começar a assistir movimento com movimento com movimento, você fica meio... Dá uma loucura. Meio pirado, né? Mas, hoje em dia, não existe mais essa regra. Você assiste pessoas com o celular na mão e tem movimento para todo lado, corta daqui para lá e tá rodando e tá... Né? Tem umas pessoas com mais bom senso e conseguem dar essa equilibrada... Né? Tem uns que já fazem normal, mas tudo tá valendo. Tá valendo, né? Tudo é uma questão de conteúdo que atrai, que prende a pessoa. Não importa muitas vezes, como você disse, o tempo, né? É o que a pessoa está informando, tá te dando de alguma informação interessante. Esses dias mesmo eu estou acompanhando um casal que está viajando o mundo aí. E é muito interessante. São histórias, assim, você assiste 20, 30 minutos dele ali, tranquilo, mas é porque é muito curioso o jeito que eles apresentam. Muito da pessoa, muito do lugar que tá, muito do que é curioso mesmo, é interessante. A gente vê isso no marketing também, bastante, é bem comum, porque a técnica ela vai perdendo espaço pro conteúdo e para a informação. Exatamente. Né? E acho que o consumidor acabou acostumando com isso. Está acostumando, né? Antes eu acho que a gente ditava mais a regra, né, do que vai consumir, e hoje não. Hoje é quase 100% o consumidor que vai ditando para onde a gente vai, né? E a gente tem que ir se adaptando. Mas é um movimento difícil, né? Principalmente para quem é da parte técnica, você fala, puxa, mas tá
tá ruim isso aqui, né? Algumas coisas você pensa como ruim, Mas daí você começa a se adaptar também. Sim. Né? Uma das coisas de adaptação... Mas viraliza. É ruim, mas viraliza. Aí todo mundo sai fazendo aquilo. Uma coisa da adaptação é a questão da tela vertical, né? Isso daí, acho que para todo mundo foi um susto. Até para quem trabalha com impresso. Antigamente você via outdoors muito raramente na vertical. Sim. Outdoor tudo na horizontal. A mesma regra da televisão, né? Você tem 2 olhos na horizontal, você não tem 2 olhos verticais, né? Então, enfim, eu penso bug. dessa forma. Não é? Não é bem isso? Então você vê panorâmica, você enxerga aqui, você não quer ver céu e chão, né? Muitas vezes nas verticais você vê isso. Você vê céu, chão e não vê as laterais do que onde a pessoa está, né? Você só vê a pessoa, o céu e o chão. Então, muitas coisas assim, elas não estão te mostrando o conteúdo, elas estão mostrando a pessoa. Então, para mostrar a pessoa, tá ótimo no vertical. Né? Mas se você quer mostrar uma paisagem, é no horizontal. Não adianta. Mas né? o mundo Então, funciona existe... no Stories, né? Sim, é a facilidade de você pegar o celular aqui na vertical, é mais fácil, é cômodo, né? Então, é nesse sentido. Acho que vai muito da plataforma também, né? Sim. A estratégia, o que eu tenho? Eu tenho uma empresa, eu preciso de passar informação. Se você passar informação, você não vai para um TikTok, você não vai para um Stories. Não vai ser vertical, vai ir no YouTube, você vai para uma plataforma que vai ser horizontal, né? Então, acho que depende muito da estratégia do que você quer montar, do que você quer mostrar, da empresa, o que você quer, como você quer converter, que público que você quer converter, né? É uma das coisas que a gente tem é o desafio que um cliente às vezes passa pra gente, né? E Exatamente. aí, o que é melhor? Qual é a melhor forma de trabalhar, né? Aí você pergunta, E quem para é seu você, público, né? e para você aumentou pra caramba o tempo de trabalho, porque por exemplo, para nós assim como o Kite, que também desenvolve site, os sites também têm o mesmo problema de adaptação que eu vejo de vídeo hoje. Então, você já tem que pensar em tudo, né? Eu vou pensar no formato mobile, eu vou pensar no formato... E como que você se vira? Ou você tem que fazer várias gravações e várias câmeras? Como que você se vira para lidar com tanto formato? Porque eu sei que site, eu tenho que fazer... No site ainda não tem... Tem algumas ferramentas que ajudam a adaptar, né? Mas a gente sabe que, ter um bannerzão no desktop é diferente do banner do site. Eu vou ter que fazer ele comprido, vou passar a informação para o outro lado. Como que é essa adaptação? Vocês têm que gravar com mais câmeras ou você já enquadra de uma forma diferente para que eu possa cortar isso para várias mídias, por exemplo? Eu particularmente gosto do horizontal. Então, Sim. Assim, Eu a gente usa o estabilizador de câmera, ele até tem o recurso de você colocar a câmera na vertical. Mas é como eu falei, você coloca assim, você vê céu, você vê chão e você não vê a paisagem, o que tem na lateral das pessoas. E hoje, depois, inclusive, recentemente, a gente aumentou a tela, né? Antigamente era 4:3, hoje é 16:9. A proporção aumentou na horizontal. Então, mais ainda no momento em que você pensou, tô ganhando mais panorâmica, alguém veio e botou na vertical. Então, beleza, tudo bem, mas vamos lá. Aí você pensa assim, você vai produzir, hoje eu pego a câmera, eu tenho lá as marcações, né, digitais, a própria câmera gera, são terços da tela, onde você pega a parte central e otimiza aquela área. Eu gravo em 4K e eu posso utilizar tanto na horizontal quanto na vertical. Eu posso reeditar ali, vai ficar boa a qualidade, porque tem 4K, eu consigo cropar e manter. Então eu evito gravar na vertical, porque depois que você gravou na vertical, perdeu. Aí você não tem mais, você não tem como horizontalizar. Só que do contrário você consegue cropar e ter o vertical. Né? A diferença é que você às vezes precisa usar uma lente um pouco mais aberta para poder pegar um range maior ali da área, né? Pegar uma área maior de tela. Legal. Mais ou menos essa a questão. Mas eu prefiro gravar tudo na horizontal. A única coisa que muda muito quando você vai fazer uma animação. Então, precisa fazer animação, é 16:9? É 16:9. Aí terminou a animação, aquela animação de uma semana, tal, que você fez a animação, tudo na horizontal, usa os elementos nas laterais, tudo bonitinho. Aí a pessoa, então, quero isso aí na versão vertical também. É outro filme. É outro filme. Só fala pra ele, só surpresinha. Não é só girar. Só dá pra... Você vai ter que recolocar Rapidinho. toda a animação Toda, na vertical. Aí muda a diagramação toda. Muda tudo, completamente. Então, hoje em dia, a gente já aprendeu a perguntar. Serão em quais formatos? Vai ser quadrado, né? Que tem aquele 1:1. Vai ser 9:16, né? Ou 16:9, né? Então, enfim. Vai ser as três formatos. Aí quando a gente já está editando, a gente já está prevendo alguns elementos ali, já ficar para responsivo, né, que fala, né? Que aceite para todos os formatos. Legal.
É assim que tem que ser feito. Cara, eu acho que se preparar para essa quantidade de formatos e tempo, né, do que a gente estava falando hoje é um desafio para os dois lados, né? Para vocês que estão aí na edição, na captação, porque se a gente for analisar, né, que era os formatos tradicionais, né, os 15, 30, 45, 60, né, que é a base do que veio da evolução da TV. Aí quando começou essa era, né, principalmente do YouTube, a gente tinha lá os filmes nesses formatos adaptados pro YouTube. E aí você tinha que esperar 15 segundos, 10 segundos para você pular. Depois foi diminuindo esse tempo, a gente foi se adaptando e fazendo filmes cada vez menores. Hoje a gente chega a 3 segundos, né, com as vinhetinhas para não dar tempo, né, da galera que está lá acompanhando a gente pular a propaganda. E como contar uma boa história, né, nesse tempo? Porque a gente tem lá, como o Eric falou, o YouTube que privilegia a qualidade da imagem, né, a qualidade do que você está colocando. Aí você vai para um TikTok que privilegia o volume, né? Ele tem até que você usa lá o próprio aplicativo dele para captar, para engajar, tá, não sei o quê. Porque hoje, se a gente for falar do audiovisual, mas das marcas como um todo, contar uma boa história, né? Que é o storytelling. Preparar um bom roteiro, você ter um filme e tal, e adaptar nessa quantidade de formatos essa história, né? Para acompanhar um trend da vida, para acompanhar um meme da vida. Como que a gente, cara, sobrevive nesse universo hoje? Como é para produtora, né? Porque uma coisa é nós, né? Eu pego meu celular e vou gravar lá minha marca, minha história, tal, não sei o que não precisa ter toda a qualidade. Mas quando a gente vai para uma produtora, a gente imagina uma outra relação, né, em cima disso. E não é só preparar uma imagem de centro, né? Não. Deu um... esse roteirinho aí é duro fazer, hein? O roteiro, o problema maior é a gente entender o que o cliente precisa, né? Então, às vezes, o que acontece hoje muito é o cliente procurar a produtora direto, né? Às vezes nem é pessoal de departamento comercial, não tem noção alguma, né, do que ela realmente precisa, do que ela, né? Às vezes surgiu uma ideia, vamos fazer um vídeo, vamos procurar uma produtora, vamos. Tá, mas não é a produtora que desenvolve o roteiro, né? Assim, a princípio, né? A gente é produtor de vídeo, a gente tem um diretor, né? A gente pode até contratar um redator, pode até ter, né? Mas não é comum ter o redator dentro da produtora, pelo menos eu nunca tive, né? Sempre a gente trabalhou em parceria com as agências de Sorocaba, né? Acho que eu trabalhei na época, né? Hoje já diminuiu bastante, mudou muito o formato, como eu te disse, né? Então, eu trabalhei acho que com uns 80% das produtoras de Sorocaba já, né? E raramente vinha clientes direto, né? Então sempre chegava um roteiro pra gente, mesmo que fosse ali naquela história, né, do papel de pão ali escrito à mão, mas chegava alguma coisa, alguma informação. E muitas vezes o cliente chegava pra gente com um banner já impresso que chegou, uma ideia que já houve, e chegava pra gente assim, olha, eu quero fazer um filme em cima dessa identidade aqui, com esses produtos que ele vinha relacionado com os preços e tal de alguns produtos, no caso do varejo, né? E a gente já tinha isso, já sabia que era aquilo que ele ia receber. E legal, a gente animava, fazia a filmagem, ia até muitas vezes ia no cliente para gravar o produto, ou o cliente mandava o produto porque você não tinha fotos na internet. Né? Falando isso do passado, né? Mas falando agora atualmente, como eu disse, os clientes procuram a produtora direto sem ter um roteiro na mão. E o maior desafio da gente é descobrir o que ele precisa, porque a gente não conhece a empresa. Né? A gente não fez nenhum trabalho, muitas vezes, anterior com ele para entender o que ele é. Então tem que haver esse tipo de entendimento. E eu acho que aí cabe muito também que a gente viu esse tempo atrás, não é, Eric? Que pega um filme pensado para ser utilizado em TV e põe no TikTok. Pega um filme que foi... Não funciona. Não funciona. Para venda e quer fazer engajamento. Cara, puta, demais, né? A gente olha muito disso nas plataformas e confundir as plataformas. É como, cara, hoje, quais as principais plataformas que a gente tem de vídeo? De vídeo? Mas é que assim, você pega as plataformas, cada uma vai ter o seu algoritmo funcionando de uma forma diferente, né? Então, o TikTok é vídeo curto. Você até pega uns vídeos mais longos lá, ele tem o formato, ele tem esse suporte, mas não vai virar. Não é o que o algoritmo do TikTok é
é maldoso, né, cara? Ele faz você ficar grudado ali e ele já entende em 3 vídeos que se você viu, ele já sabe tudo que você quer saber, tudo que você quer ver. E ele vai bombardear você com esses vídeos curtos, pra você ficar ali arrastando e só vendo eternamente, né? Antes você tinha o costume de, vou dar uma olhada no celular, uns vídeos aqui pra dormir, pra pegar no sono. Agora se você fizer isso, você vai Tá lá lascado. Você vai lá na madrugada, que ele vai ficar mandando pra você, nossa, esse aqui eu quero ver. Agora esse vai ser o último. Só mais um. Agora eu vou ver mais outro. E ele vai mandando pra você. Mas daí é o formato curto, né? Não vira a mesma coisa você ter um documentário sobre os tubarões da Indonésia no TikTok, né, cara? Não vai rolar, não vai ter público, né? Lasca tudo. Mas no YouTube já vai virar. No YouTube, no streaming da vida, aí nos Netflix da vida, Mas funciona. hoje o desespero é tipo assim, né? Você faz um vídeo, quero rodar em tudo, né? É, Quero colocar em tudo, quero engajar em qualquer plataforma. sim. Só que é o que a gente tá falando. Tem formato para cada coisa. É. Não adianta. Né? O formato, o engajamento mesmo, né? Você começa a assistir e será que aquilo ali para aquela plataforma vai funcionar? Então, se não houver esse entendimento... E esse é um ponto muito legal que você comentou. É uma coisa que eu tento sempre passar, assim, conversar com as pessoas. Porque cada plataforma, a pessoa espera a pessoa que acessa, ela espera alguma coisa daquela plataforma. Então, eu sei que se eu entrar no Instagram, eu estou atrás de ver mais coisas de foto ou vídeo relacionado à pessoa. Eu estou muito mais atrás de entretenimento, né? Do que realmente de informação, de vendas e tudo mais. Já eu estou entrando no LinkedIn, é outra coisa. Eu estou me interessando e buscando um assunto que é diferente. Então, quando uma pessoa vai e divide o mesmo vídeo para todas as plataformas, ela pode estar acertando em uma só. Né? As outras todas ela pode estar errando, porque ela não está produzindo um conteúdo que é para aquele ambiente, que é para o que as pessoas estão entrando ali para fazer. Então, que nem o Erison falou, eu vou produzir um documentário para pôr no TikTok, não faz o menor sentido, porque as pessoas estão lá para ver coisas rápidas, elas estão lá para ver vídeos curtos, ver coisas de entretenimento e não tanto de informação, né? Então, eu sempre também explico isso às vezes para os clientes que tenham cuidado de entrar ali, porque ali às vezes a pessoa não quer receber aquilo, né? E a pior coisa não é você atingir a pessoa, você atingir a pessoa que não quer ver, né? Eu vejo isso, é um problema grande da propaganda hoje, né? Porque antes a gente era obrigado a ver a propaganda porque não tinha como você trocar, né? Tinha 4 canais, os 4 passavam propaganda ao mesmo tempo. Né? Aí se não dá pra você fugir, você vai assistir a propaganda. Hoje não, né? Hoje a pessoa tem a liberdade de fazer o que ela quiser, né? Então, você tem que ter muito cuidado com o que você vai falar e aonde você está falando, né? E esse ponto que você falou é muito importante. O vídeo não vai encaixar em tudo, né? Ele vai encaixar para aquele tipo. O que você quer fazer com isso? Pô, essa rede vai funcionar melhor, né? Então eu vou fazer para ela para que funcione ali, né? E ao mesmo tempo que o algoritmo ele ajuda o usuário a ver só o que ele quer, ele também entende se a sua marca está trazendo conteúdo relevante. Se você começou a mostrar vídeo que ninguém está vendo, por que ele vai mostrar você para todo mundo? Não vai mostrar. Ele vai jogar o seu na visualização lá embaixo. Talvez ele mostre para alguém. Ou seja, o algoritmo entende também que o seu conteúdo não está sendo relevante e ele não vai mostrar. Não vai ter gente ali para assistir, porque ele não vai apresentar para ninguém. Né? Eis aí uma palavrinha que a galera vai aprender a odiar. Algoritmo. Algoritmo. Ô, bicho desgracento. Faz tempo que ele tá aí, né? Faz um Deus. tempinho. Aliás, todo youtuber, todo mundo fala sobre isso. É interessante, eles comentam esse algoritmo. O Se eu que fizer é isso- algoritmo? Cara, eu pergunta não que me não quer preocupo calar. com isso. De verdade. Eu cheguei, assim, numa fase, uma etapa que eu sei que quando você vai construir um conteúdo do que você fala, né? E que entregue valor, vai funcionar, tá ligado? Vai funcionar. Talvez você não entregue tanto no começo, mas ele vai escalando, né? Para quem você quer falar realmente. Então, assim, existe a preocupação e tem que ter, né? De, poxa, como que eu faço para aumentar meu alcance? É super importante ter o alcance. Mas não adianta nada, eu vejo muito isso com o e-book também, né? Não adianta nada você conseguir alcançar e entregar uma coisa com tão pouco valor que a pessoa vai parar de ver ali, né? Você vai impactar ela uma vez só, né? E esse é o ponto, assim, né? É importante você tentar alcançar mais gente com a questão do algoritmo, né? E
como que cada plataforma entende, né, essa questão do algoritmo, mas o importante é o valor que você está entregando ali, né, naquele conteúdo, e fazer ela continuar assistindo você, né. Acho que esse que é o ponto, assim, né. E eu vejo os maiores sucessos, assim, dentro do YouTube tem a ver com isso, com personalidade, o cara que cria o conteúdo daquela forma e ele não muda, né, ele tá ali e fala, poxa, é o meu jeito, né, eu criei esse conteúdo, isso funcionou, eu vou fazer desse jeito. Posso evoluir, né, mudar de jogo, posso mudar de assunto, mas é o padrão que ele segue ali, que as pessoas gostam daquilo. Que é o que as plataformas te entregam a partir do seu interesse. Sim. Então, para quem curte o Netflix, e aí você tá lá na plataforma, vem lá, 99% relevante isso aqui para você. Se eu abrir minha home do Netflix, o Erickson abrir a dele, o César abrir a dele, tem diferença, né? Porque ele vai apresentar para você aquilo que você gosta, aquilo que você está assistindo, né? Então, as redes sociais, as ferramentas que a gente tem, as plataformas, né, digitais, trabalham muito em cima do interesse, né? O TikTok é um caso à parte do mundo, né? Que ele tem um algoritmo performando separado de acordo com a música que você escuta, do conteúdo do vídeo que tem ali. E às vezes as pessoas, né, que falam assim, eu nem falei nada perto do celular, ele vai mostrar um monte de coisa para mim, né? Sim. Então, assim, o parar o dedo ali já traz essa relação. E como que a gente pode, né, trabalhar essa relação para vendas? Quando a gente traz essa relação do vídeo, do audiovisual, do motion e das plataformas que a gente utiliza, ou seja hoje, né, nas redes sociais, seja no e-commerce, como fortalecer o vídeo, né? Porque se a gente for falar de vídeo de venda, como você bem colocou, a gente estava falando só de varejo, né? O vídeo do supermercado que aparece na televisão, né? E hoje, se você recebe isso no WhatsApp, que é considerado não só mais uma rede social, porque ele nasceu como uma ferramenta de texto, né, de mensagens, hoje ele briga com as operadoras de telefonia móvel. Porque hoje você fala mais através do próprio WhatsApp do que ligando para as pessoas. É presente em 99% dos smartphones do país. E, cara, como trabalhar com esse audiovisual para venda? Porque, né, construir emoção, trazer experiência, engajamento, marca. A gente sabe muito que o vídeo traz isso, né? Mas e a venda? Ainda é o filminho de bate-carteira lá do mercado? Compre, 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 compre. Funciona isso nas redes sociais? Funciona isso no... Funciona. Eu acho que para fundo de funil funciona normal. Quem está interessado em comprar, ele quer ver esse tipo de conteúdo, quer ver o valor, quer ver promoção. Então, acho que são níveis de comunicações diferentes, né, que a gente tem. Mas eu acho que isso é mais um desafio, né, para vocês. Então, até entender o que o cliente quer passar com aquela mensagem, né, quando você vai falar com ele, não é? Recentemente, eu fiz até um trabalho com o Ciro Bottini. Uhum. Né? E ele é o cara de venda. Sim, é o cara que faz isso aí que você falou. Né? Compre, né? E foi legal. A gente trabalhou 2 dias lá e eu vi que ele realmente... Ele fez para o nosso cliente. Ele nem sabe disso. Foi? Essa gravação que você fez, o cliente é lá da agência. MGA? Olha lá. E aí, tudo bem? Ó, eles têm um marketing deles lá interno, né? Eles têm um pessoalzinho de marketing, foi feito com eles lá. E aí o Bottini veio, a gente gravou em Campinas, a gente gravou em Itapetininga. E é isso aí, cara. Eu acho que esse tipo ainda é interessante, que é um formato antigo e é um formato que ainda pega muito. E ele é muito rápido, né? Sim. Na informação. E é isso que pega. E o jeito dele fazer. Então também depende muito de quem está falando ali na frente. Né? Você ouvir ele falando, você já sabe que ele é um cara que vai vender alguma coisa, alguma promoção, alguma coisa interessante, alguma coisa curiosa. Né? Então você acaba ficando preso, né, naquela venda. Nem todo mundo consegue passar isso. Para falar a verdade. Nem todos os apresentadores ou quem... você coloca lá... Esses dias eu vi o Rodrigo Santoro fazendo um comercial, acho que da Inter, se não me engano. E eu particularmente não gostei do jeito, né? Ele pode ser bom lá como ator, para os americanos e tal, ou na novela, mas eu acho que para fazer um comercial assim, não me... Mas eu percebi ele porque ele é um cara diferente. Mas não é a mesma coisa, ele não vai vender a mesma coisa que nem o Bottini. Acho que se o Bottini tivesse aparecido ali
naquele comercial tinha funcionado mais. Enfim, não digo o Bottini, outras pessoas com o mesmo jeito dele. Meu pensamento, né? Minha forma de Mas eu concordo plenamente. Eu acho que é o tipo de pessoa que funciona para aquela função, né? E o que mais a gente vê hoje é empurrando, né? Ó, você vai... Eu vi lá uma pessoa vendendo um curso de rede social que é um ator também, uma atriz da Globo. E aí você fala, pô, até onde ela entende desse assunto ou ela representa aquilo para a classe, né? Para quem funciona. E o Bottini é o melhor exemplo de vendas que poderia ter, que eu gosto bastante. Tá? E acho que funciona, porque ele tem uma pegada de não só de venda, mas de entretenimento. O jeito dele falar, né? A forma com que ele conduz aquilo é diferente, né? Não, foi bem legal. E assim, eu acho que, como eu falei, é antigo, é um formato relativamente antigo, tá? Acho que desde o final dos anos 90, eu acho que ele já trabalhava com isso aí, pelo menos na televisão. Acho que, né? Se eu não me engano, é isso. E nas TVs a cabo, principalmente, ele entrava aquele programa de venda que passava o dia inteiro. Enfim, e é um formato antigo que funciona muito bem. Ainda com ele ainda funciona muito bem. Mas acho que um ponto importante que o César tocou, né, a respeito desse filme, que é o funil. Né, a gente está falando do fundo do funil. Ou seja, as pessoas que estão no momento de compra. Né? Então, assim, para quem está no momento de compra, esse tipo de filme funciona. E a gente tem outros 2 momentos antes, né, o que a gente chama de topo de funil, quando a gente está falando do inbound, né, do marketing de atração. Quando eu atraio a atenção das pessoas para a minha marca. O meio dele, quando eu vou procurar me relacionar, né, com o meu consumidor, levando informação, né, trazendo solução para ele, e no momento em que eu faço a venda. E o que a gente vê muito hoje, a galera tentando pegar, né, o filme de venda para fazer topo de funil. Porque assim, quando eu estou começando a criar a atenção... Porque assim, a gente usa as redes sociais como uma isca. Né? Eu vou despertar uma atenção, vou levar ele para o meu site, no site ou para uma landing page, e ali eu vou capturar o contato dele, e aí já vem alguém tentando vender. Acho que é uma das coisas que a gente mais vê, né, César, nesse dia a dia, usando um conteúdo, às vezes bem produzido, no momento de compra errado, né? Entendi. Esse é um cuidado que tem que ter, né? Não adianta você fazer bem feito, o formato certo, plataforma certa e apresentar no momento errado. Lugar e momento errado, né? Não vai ter engajamento. E a gente, quantas vezes a gente viu isso, né? Você apresenta um filme de topo de funil, onde eu estou tentando, né, mostrar para a pessoa que ela precisa... A necessidade, né? Criar aquela necessidade. Assim, né? Identificamos a necessidade. Você vai precisar trocar o seu celular, porque agora você tem uma nova. Ou agora você tem um novo aparelho eletrônico. Ou eu estou prestando um serviço. E o cara quer colocar lá a venda, né? Em cima do topo do funil. Porque não é. Você vai espantar o cara, velho. Primeiro você tem que agraciar, você tem que fazer que a pessoa tenha necessidade daquilo que você quer vender, né? É aquela velha história, né? Você primeiro precisa saber para que você vai usar isso, né? E realmente, olha, interessante, pode até não ser uma coisa mega útil, mas é interessante, me atrai, assim, daí você começa a trabalhar em cima disso até... E afunilando, e a pessoa comprar. Né? É o que você falou, tem razão. E quando a gente traz esse conteúdo para dentro de uma landing page, por exemplo, né? Percebe. Você pegar uma página forte de vendas e tal. Quando a gente fala, né, o site, faz a landing page, quer dizer, é uma página, né, na internet onde a gente vai levar essas pessoas. E quando a gente olha site, né, principalmente quando a gente vê essas publicações, as páginas são às vezes subaproveitadas e levam tudo para home, né? E às vezes você tem um filme, você tem um produto bem desenrolado lá e que não é aproveitado, né? E acho que o vídeo funciona para qualquer etapa, cara. De verdade, para mim hoje ainda ganha de qualquer outra produção, seja só texto, seja só áudio. Acho que o vídeo se destaca muito. Para nós brasileiros, tranquilamente, eu acho que é a melhor ferramenta de comunicação que a gente tem, é o vídeo, né? Ela me parece ser um tanto ecológica, né? Porque você reduz muito, assim, né? Não existe mais o papel, né? No vídeo você não tem o papel. Você tem os equipamentos, mas fica reduzido, né? E é muito... Hoje em dia as TVs LED... Você tem muito menos o que você usava antes numa TV com vidro, que era aquele tubo enorme, né? Plástico, placas de circuito. Hoje em dia, além da tecnologia evoluiu muito, você quase não tem nada dentro de uma TV,
né? Então você vê que reduziu muito. E ecologicamente falando, né? A gente pode falar, a gente não pode eliminar algumas coisas porque elas são mais de bairro, são mais regionalizadas. Funciona. Né? Funciona, o papelzinho na mão sempre vai funcionar, né? Mas é diferente, né? É uma tecnologia. O vídeo sempre foi diferenciado. Eu acho que agora até mais, né? Acho que nunca converteu tanto o vídeo, assim, né? Porque hoje em dia, na velocidade da informação e a quantidade de informação que o pessoal está em busca, né? É vídeo, tem que ser vídeo. Não vai ser um texto. Imagina, eu vou voltar no exemplo do tubarão da Indonésia. Imagina você lê um documentário do tubarão da Indonésia e não tem um vídeo. Né? Tem que ter você vídeo. Vê o tubarão, você Esses assuntos é o César de madrugada que manda. E você vê, assim, né? A gente fala tudo isso, mas de 10 anos para cá surgiram os drones, né? Coisa que a gente também não imaginava. Antigamente, para você ter uma imagem de um vulcão, para você ter uma imagem de uma paisagem que era muito pouco apreciada, era só um helicóptero que poderia ir lá fazer aquela imagem muito cara, uma operação cara, arriscada. Hoje em dia você pega um drone e você vai para tantos lugares e faz tantas imagens lindas. Você vê vídeos na internet de imagens de drone que você, poxa, sério? Que existe esse lugar, coisa que a gente não via 10 anos atrás, não via, Sim, né? Olha como o vídeo muda até nesse aspecto, né? O drone é demais, eu tenho um e adoro, é o meu melhor videogame que eu videogame real, Nossa, é fantástico, né? Mas eu acho que o formato vídeo talvez seja o único formato que nunca correu risco. Né? Porque a gente sempre, desde o surgimento, né, dessa relação com o vídeo, que a gente vê lá, você falou, o papel, né? Puta, os livros, quando veio o e-book, tá, não sei o quê, os livros vão acabar, não sei o quê, né? Quando veio a televisão, o cinema vai acabar, aí quando veio o stream, né? E assim, os formatos foram se mudando, né? A rádio, né? Quando veio lá os Spotify da vida, Deezer, tá, não sei o quê, não, a rádio vai acabar, e você vê que assim, o vídeo, né, o formato, nunca correu um risco. Ele vem evoluindo nas plataformas. Hoje você precisa pensar a plataforma, quando a gente está falando, tá? Onde eu vou utilizar, por que eu vou utilizar. A TV aberta ainda está aí para o vídeo, os streams ainda estão aí para o vídeo. Esse formato que estamos fazendo, né, um podcast que evoluiu para o vídeo. A rádio, que antes era só áudio, hoje, né, virou TV, né? Porque assim, você pega a rádio hoje, que você vai para a TV e tal, não sei o quê. Então, assim, o formato, eu acho que foi um dos únicos que veio se adaptando às novas, né, tecnologias, como você veio contando, mas nunca correu-se um risco, né? Engraçado que você vê todo o resto, né, vem trabalhando isso e vem fortalecendo cada vez mais. É o que menos sofreu, né? Sim. É o que menos sofreu. Ele sempre teve o formato dele ali, falando formato de vídeo, né? Não formatos de enquadramento, mas eu acho que o conteúdo, é o material que menos sofreu com todas essas mudanças, né? Teve os impressos, eu acredito que foram os que mais sofreram, né? A questão de conteúdos em texto ainda existe, virou PDF, e agora tem os leitores, né? Aí vai virar o áudio de novo. Então, o áudio e vídeo, eu acho que eles tiveram as adaptações, o áudio até algumas adaptações, mas o vídeo foi o que menos sofreu, cara, de todo o progresso que teve de inovação. Aumentou muito a concorrência, né? Sim, concorrência, sim. porque agora qualquer um é concorrente de uma produtora, né? Porque, claro que tem diferenciações, né? Você quer, por exemplo, a gente, durante a pandemia, aliás, acelerou muito essa coisa da produção de vídeo, até porque muitas pessoas, eu acredito, tenham ficado em casa, ficaram em casa, aprenderam a fazer tempo, né? vídeo. Então, você buscava informações de vídeo na internet, você assistia muito vídeo, então as pessoas se ligaram muito nessa questão do vídeo. Então, acho que pós-pandemia veio para arrebentar. E nós nos especializamos, a Batuta, por exemplo, se especializou nas questões das lives durante a pandemia. Durante a pandemia, a gente chegou a fazer, acho que uns 8, 10 shows em Campinas, né, online. Então, a gente transmitiu de uma orquestra, inclusive com Paralamas de Sucesso, com o pessoal do Jota Quest, né, a gente fez essas transmissões online e teve um bom engajamento, né, foi bem legal. Foi lá em Campinas, nesses daí. Além de outras lives que a gente fez para empresas, né? Foi bem interessante. Então a gente acabou montando, né? Comprando equipamentos para fazer live. Então hoje a gente
faz muitas lives. Até agora a gente continua fazendo algumas lives, não tanto quanto a gente fazia na pandemia. Mas eu acho que as lives elas são muito interessantes, né? Ela reduz muito o tempo, o dinheiro de muitas empresas. Se você pensa em fazer uma reunião com integrantes, né, com os colaboradores de uma empresa que é nacional, você não precisa trazer gente de fora. Não, acabamos de fazer, online, né? Acabamos de fazer isso com o nosso cliente. Recentemente. No Dia dos Pais, estávamos nós lá comemorando o Dia dos Pais, montando toda uma convenção de vendas, né, da qual a gente tinha parte presencial, parte no país inteiro, né, acompanhando ao vivo o que estava acontecendo ali. Que, assim, é um formato que não deixou de existir, né? E ele incorporou o híbrido, né, que a gente fala hoje. Então, ele traz hoje uma nova realidade de mercado onde eu posso estar presencial, eu posso estar virtual, né, lá na agência mesmo. Né? A gente tem 100% dos nossos funcionários em home office. Lá no evento que a gente... parte estava ali, parte estava... E às vezes as pessoas acham que... Não, vai fazer lá uma transmissãozinha, põe lá um celular no tripé e tá resolvido, né? E se surpreenderam quando na produção, até quando o Erickson César entrou lá, entramos na salinha e falou, caraca, velho, olha a quantidade de equipamento que tem para fazer uma transmissão ao vivo. Né? Que não é só simplesmente pegar o celularzinho e sair... Não, é toda a segurança também, né? É toda a segurança de ter a transmissão. Você pega o celular, você não tem cabo ligado. Você poderia ligar internet por USB-C aqui? Tudo bem, poderia. Mas todo o sistema ele é relativamente redundante, né? Para que você, a não ser que acabe a energia e não tem gerador, aí não tem jeito, aí acaba tudo. Né? E pode acontecer. Pode. Né? Porque quando você tem várias horas de transmissão, tudo pode acontecer. Né? Recentemente, inclusive, tivemos aí um apagão, né? Aí não tem o que fazer. Mas as lives, bom, para começar, acho que para quem investe nisso, você colocar vários colaboradores, como foi o caso lá da Balões lá, né? Você ter várias pessoas pelo país, esparramadas no país. Pode falar assim, tem 50, 60 pessoas online, mas são 60 pessoas, são uma pessoa de cada região do país. Então, olha o quanto você economiza. Né? Transporte, tempo. Há tempos atrás, você trazia todo mundo de avião, hospedava em hotel, né, para ficar um dia inteiro numa convenção, numa reunião de marketing, e depois mandar todo mundo embora, sem falar os riscos, né, que você traz pessoas, elas ficam doentes, elas ficam, né, elas precisam se alimentar e tudo mais. Não, você pode ter um evento social entre essas pessoas, mas não para trabalho, né? Acho que funciona muito bem online, né? Claro, a gente tem que vender essa necessidade, enfim, mas é bem isso. Sim. E a live, eu acho que ela teve o boom principal foi por causa da pandemia, né? Sim, ela veio. A gente já tinha começado a fazer algumas lives antes, né? Mas não como foi. O volume, né? A gente chegou a ter 2, 3 lives no mesmo dia. Nossa. Né? Teve lives onde a gente fazia só online. Então a gente gerenciava, por mais que em Zoom, ok, beleza, mas a gente do Zoom transmite também pro YouTube, para que as pessoas possam assistir essa reunião, vamos só assistir no caso, né? E tem a questão da interatividade, né? No caso da Balões, você pode realmente interagir 100% com a pessoa. Então a pessoa tá lá falando, apresentando os produtos e as pessoas podem interagir, pode perguntar, né? E pode haver a interação normal, como se ela estivesse dentro de um Zoom, só que de uma forma bem mais à vontade, né? Lá a gente instalou várias TVs de retorno, né, onde você tinha ali o PowerPoint, você transmitia o PowerPoint. Então, o som, né, os microfones, todos integrados no sistema, onde você pode falar com as pessoas que estão no Zoom, além das pessoas ali presencial, né? Enfim. É incrível. É uma técnica que fica bem amarrada. Eu nunca tinha visto por trás, assim, né? A gente assiste a live, mas nunca tinha visto como uma produção. Tela, né? E uma produção de verdade, assim, né? Técnica, profissional. E eu fui lá, eu falei pro Fábio, fiquei impressionado, assim, porque, nossa, era um estúdio montado, um estúdio de TV incrível, e vocês controlando, passando, então,
você vê a importância, né? O quanto, o esforço que vocês fazem para tornar aquilo que a pessoa vê na tela, achar que é tão simples ao ponto de achar que tá gravando com o celular, né? Então eu achei isso impressionante. Assim, eu falei com o Fábio até, quando eu fui ver, eu falei, cara, que incrível, cara. O tamanho do negócio, como eles montaram e como aquilo ficou simples para quem tava assistindo, conseguiu enxergar a pessoa que tava apresentando além da apresentação, perguntar, né, online pro apresentador. Então, puxa, achei genial, assim. E é um formato muito bacana, né? Até a gente às vezes se surpreende, né? Quando a gente termina a live, você fala, você olha aquele monte de cabo ligado, você fala, será que eu usei tudo isso? E realmente a gente utiliza 100% do que estava ligado ali. É impressionante. Não, mas você pega aqui, né? Para quem está nos assistindo, para quem está escutando, dá uma entradinha lá, né? Apesar que hoje o Spotify também permite que você, né, os agregadores estão assistindo a gente, não é só no YouTube, né? Mas se você está só escutando a gente, entra aí no Spotify ou acessa lá o YouTube Deu Linha Podcast e repare na relação das câmeras. Porque se eu pego para fazer uma relação dessa, né, um podcast ou uma live com um celular, você vai ter uma única visão. Né? E no máximo você tem, como você falou, sair correndo com a câmera, né, para tentar captar as coisas ali e você dá aquele movimento de os labirinteiros vão cair. Né? É verdade. Mas você pega aqui a nossa transmissão hoje, você vai ver um corte de câmera frontal quando eu estou falando, um corte aberto quando vocês estão falando quando a gente está numa discussão, um código assim, os detalhes da transmissão que são pensados para você, né, que está aí vendo, né, a gente do outro lado, ou como a gente vê lá num filme, a hora que você vai num detalhe, a hora que você chega lá, que é esse pensamento, né? Hoje a gente está aqui com 3 câmeras, uma ilha com 3, 4 monitores, 2 editores lá, né? Então assim, você pensa no formato, você fala assim, é simples fazer um podcast, né? Põe lá um microfone, põe um celular num tripézinho no canto da mesa, mas você vê a qualidade muda, né? A percepção, os destaques, né? O quanto isso ajuda, né, no levar a informação correta, né? Porque senão você perde o destaque, né? Sim, eu acho que esse ponto de qualidade é indiscutível, assim, né? A diferença que faz. E a geração de ruído mesmo, né? Eu acho que a qualidade profissional em cima de um material que você está expondo, principalmente quando você está falando com um cliente, né? Quando você algo que vai apresentar a marca, a importância de você ter uma equipe que conheça daquilo, manje daquilo, para conseguir passar da melhor forma possível, né? Com mais clareza, né? E segurança. Exatamente. Eu bato nessa questão da segurança, que a gente tem vários formatos, né, várias formas de fazer. Então, como eu falei, existe uma redundância no sistema também. Vamos supor, aqui no caso a gente está fazendo gravado, né? Depois a gente vai ter um acerto, uma edição, né, para colocar no ar. Mas enfim, quando a gente faz, no caso da live que a gente fez, foi live, né, ao vivo. Então, enfim, essa segurança é muito importante, né? Tanto com a preocupação com a internet, com a banda de internet, né? Que a gente faz tudo pela internet. Muitas vezes a gente usa até sistema de 4G como redundância, dependendo do lugar, para que a gente tenha e consegue fazer uma boa transmissão. Né? Além disso, a gente tem o sistema de mesa, né? De corte. O áudio também, ele é bem seguro, né? É tudo pensado para não deixar a pessoa haver navios aí no meio de uma live, né? Tem toda essa segurança. Imagina, tá todo mundo lá do outro lado esperando. Inclusive, depois de amanhã eu vou fazer uma live e na quinta-feira você vai ter uma outra live. São 2 lives, quarta e quinta a gente tem. Na quinta-feira é uma que vai ter umas pessoas, uns professores, umas aulas, uns cursos, uma palestra, não sei exatamente, mas são pessoas renomadas, eu não sei quem são, ainda vão revelar depois, mas são pessoas conhecidas. Olha lá, não quer dar spoiler. Para não deixar você nervoso. Eu não sei, Então vai depois, pode falar. A gente vai fazer essa live com esse pessoal e eles estão pedindo assim toda a segurança possível, né, para manter no ar, né? Então, assim, uma das coisas essa que a gente vai fazer na quinta-feira, vai ter metade presencial e uma parte online. Então, a gente vai ser os mesmos moldes que a gente fez na Balanço Rock. E é interessante que eles estão muito preocupados, porque esse palestrante, ele não vai poder ficar ali falando blá, blá, blá para ninguém. Não pode cair a internet, né? Então, tem toda essa preocupação com a internet.
Depois a gente vai ter mais 10 transmissões, só que vai ser 100% online. E a gente vai gerenciar, né? Esse gerenciamento, mesmo estando o cara lá no Rio de Janeiro, vai estar fazendo a palestra dele lá da casa dele, e a gente vai ter pessoas assistindo no Zoom, mas a gente vai transmitir no YouTube. E também tem uma expectativa muito grande. Então a gente vai fazer a transmissão de 2 pontos diferentes da cidade, para que não haja nenhum risco, vamos supor, de queda de energia. Se cair energia aqui do outro lado da cidade, continua a transmissão. Então a gente faz também essa redundância também de localização. A não ser que seja um blackout. Ou seja, dá para fazer pelo celular, mas isso, né? A preocupação com a segurança. Eu acho que acaba vendendo até mais isso do que a própria live, né? Bem isso, né? Essa questão da segurança, eu acho que é muito presencial aqui na produtora, a gente tem gerador, né? Então também era uma outra coisa. A gente chegou a fazer algumas lives aqui para Globo, inclusive. Foram 3 lives que a gente fez e a gente deixou o gerador disponível aqui caso tivesse alguma queda. A gente estava fazendo uma live de 3 horas e eram pessoas que estavam no Rio de Janeiro, tinha pessoas em São Paulo, várias cidades, né? E você imagina cair para tudo. Nossa, né? Então o gerador estava à disposição para uso, né? Isso é uma outra. Então você vê tudo pensado na segurança, né? Esses dias eu vi uma analogia da importância o que envolve uma simples transmissão que ninguém vê, né? Essa parte do backstage, dos bastidores. O Sérgio Sacani perguntando para o cara, assim, viu, você tem noção do que você utiliza de tecnologia para você ir daqui na padaria pelo GPS? Você não tem noção. Não cara. é? Você tá usando tão satélite, simples, cara, e você cara. não paga nada. Eu vi. E é isso. Tem tanta coisa, e para você, que você falou, para você se torna tudo tão simples e tão fácil que você acaba não dando valor para aquilo. Você não enxerga, na verdade, o que tem ali, né? E as transmissões de vocês. Mas é o que a gente... Voltamos para o início da nossa conversa. Quando eu ia fazer um cartaz, eu desenhava a letra, eu pintava, você montava o anúncio no jornal, lembra? Puta, ia lá, montava na mão, se tivesse que a letra 7, ia lá, tirava. Muito. Hoje, você pega isso aqui, o Mid Journal da vida, né? Faz lá um chat GPT da vida, monta, você junta Lé com Cré, pronto, sai lá um anúncio, sai lá um post, né? Eu tenho os aplicativos que me ajudam a produzir um filme, que assim, dá para fazer, né? Sozinho, mas quando você precisa de um pouco mais de qualidade, né? Quando você chega num patamar da sua marca, da sua empresa, que não dá mais para fazer sozinho, né? A gente pega os influencers hoje, esse pessoal que começou no celular, mas hoje, as pessoas que estão em casa não imaginam que tem uma equipe inteira por trás deles, né? Produzindo, pensando, né? Que não é só o celular. Como a gente estava falando lá dos nossos filhos que estão querendo virar gamer, né? Agora os filhos estão tudo virar gamer, quer virar youtuber, não é mais jogador de futebol, né? Então assim, cara, a gente consegue pegar lá um OBS e fazer uma gravação dele jogando, falando. Você pega a caminha do celular e da tela, né, do monitor, que você consegue fazer isso acontecer, mas a partir do momento que eles se profissionalizam, não é mais só uma telinha, né? Você tem toda uma equipe por trás disso, né? Você tem assessores de imprensa, de postura. Todo o cuidado, né? Toda a segurança que precisa ter o processo, né? Não é mais só falar. Tem um monte de youtuber que começou falando, começaram a cair em umas armadilhas, aí tem toda essa assessoria que você estava dizendo. É isso mesmo. E a gente só percebe quando a gente começa a fazer, né? Eu fui brincar com meu filho lá, ele queria gravar os vídeos de futebol dele. Vamos lá, pega a câmera aqui do celular, vamos lá gravar. Aí gravamos. Nossa, quando eu fui abrir aquilo pra ver, o som horrível, com ruído. Ele ficava longe, ficava baixo. Ele chegava perto, ficava muito alto. Eu falei, eu não sei nem mexer nisso aqui, cara. Se você já me fala uma coisa dessa, eu já vou pensar, peraí, como é que eu vou captar o áudio? Peraí, como é que eu vou fazer? E a luz? Que lado que vai estar a luz? O sol vai estar pra cá? Então... Enfim, você tem que pensar em tudo, né? E teve um ponto muito engraçado disso que você falou da luz, que a gente foi gravar num período que era 6 horas da tarde. Então eu comecei gravando, tava claro, lindo, a câmera gravando, começou a escurecer, ficou tudo zoado. Falei, Joaquim, nós vamos ter que gravar outro. Meio-dia, mas a gente não correr esse risco. Mas mesmo assim, e aí eu começo a mostrar pra ele nos vídeos que ele assiste, falando, filho, tem muita gente gravando. Não é só uma pessoa que tá lá gravando no celular, tem 3 e tal. A gente vai começar no nosso, mas quando você quiser mesmo gravar, vai precisar de alguém que manja disso aqui pra fazer, né? É o que eu falo sempre
pros alunos na aula, para os clientes, né? E às vezes para a consultoria que a gente dá para o mercado, quando a gente fala da importância de ter a luz, de ter o som, de pensar o movimento, que, né, até para a preocupação dos clientes de profissionalizar a sua marca. Né? Quando a gente está falando de imagem, a gente vende. Eu vendo posicionamento, eu vendo postura, eu vendo credibilidade, eu vendo confiança em qualquer ponto da comunicação. Né? E no vídeo ele se transforma ainda mais. Quando a gente põe a comunicação para a rua, né, aí você pega lá às vezes as pessoas, mas não estou conseguindo vender. Pô, aí você pega a imagem que ele está usando, não valoriza o produto, não tem um pensamento, só, pega o celular, vai lá e tira aquela foto e publica de qualquer jeito. Né? Às vezes é esse cuidado que, a partir de determinado momento, quando as pessoas precisam pensar mais a sua marca, né? Valorizar mais o seu produto, eu acho que é aí que faz a diferença. Deixa de ser uma brincadeira, né? Quando a gente está pensando com os filhos e quando a gente joga isso para a marca. Deixa de ser uma brincadeira quando eu passo a usar minhas redes sociais de maneira profissional, para minha marca, para pensar ela, e não para dizer que, eu sou digital, estou lá na rede social. Acho que a evolução pensa um pouco acima disso. E quando a gente, né, vem para esse momento do nosso podcast, a gente costuma ter um quadro que chama Bons Ventos. E bons ventos levam a coisa cada vez mais alto, cada vez mais longe. E é o momento que a gente usa para dar uma dica para quem está nos escutando, para quem está nos vendo, sobre um filme, uma série, um documentário, um livro, né? Para que as pessoas possam, né, entender um pouco mais sobre o audiovisual, entender um pouco mais sobre o mercado de comunicação, marketing, empreendedorismo, para que, né, os nossos profissionais e convidados aqui deem essa dica para o nosso público. E aí, César, o que você acha de dica pra galera hoje? A minha dica é perguntar pra ele. Tá? De verdade, queria saber assim, o que você assiste que você fala, isso aqui é incrível, de câmera, de visual, assim, o que hoje, assim, ou alguma coisa que seja antiga, mas você fala, esse vídeo aqui é um exemplo incrível de audiovisual, assim mesmo, né? Eu não me prendi a nenhum, falar a verdade. Eu vejo coisas feitas por pessoas muito amadoras, muito boas. Eu falo, poxa, interessante. Hoje, o que eu assisto é YouTube. Sim. Que parece, eu assisto muito YouTube. Eu busco muitas coisas no YouTube, né? Recentemente, eu durmo assistindo vídeos de produção de diorama. Então, os caras filmam muito bem, produzem um material muito bom. Eu falo o que eu gosto, tá? Eu gosto muito dessa coisa de trabalhar com impressão 3D, né? Então, fora produção de vídeo, hoje eu fiquei nessa área. Então, só para você entender que eu não tenho como dar uma dica de um vídeo, um filme. Eu gosto de filme de todo tipo, né? Mais de comédia, porque eu gosto de dar risada em algum momento, porque a vida já é muito séria, né? Então eu gosto de dar risada. Então eu não gosto de filme de drama, não gosto de filme de romance, não gosto, eu não consigo, né? Eu gosto de dar risada, eu gosto de filme que me faça dar risada. Então tá muito difícil, por sinal, hoje em dia, né? Por conta dessa onda do politicamente correto, você fica... eu sou de uma época mais que podia falar de tudo e ninguém se ofendia. Hoje em dia já é mais difícil. Enfim, não vamos tocar nesse assunto. Mas então eu gosto muito de comédia. Com relação à produção, como eu falei, vejo muitas pessoas, nem sempre tão amadoras também, fazendo filmes publicitários de uma maneira muito prática. Então são os vídeos que eu vejo muito, né? Vídeos... eu falo, poxa, porque tem coisas que eu falo assim, como que eu nunca pensei nisso? Né? Trabalhando com vídeo, mas é por conta das regrinhas. Aquelas regrinhas básicas que eu estava comentando lá. Então, às vezes, essas regrinhas me prenderam um pouco. Né? Mas eu estou sempre vendo coisas novas e falo, poxa, que legal. Não estou preso ao passado. Eu só tenho alguns conceitos, mas não que eu precise me prender a eles. Né? Então, eu acho que tem que... Eu vejo de tudo, não tenho nenhum... Mas o YouTube é o grande canal, então. Para encontrar coisas diferentes. Ali tá democrático, né? De certa forma. O YouTube tá aprendendo algumas coisas ali, não deixa rodar algumas coisas, mas
até que alguém seja derrubado do YouTube, você consegue ver. Então, mas como eu estava falando, recentemente tenho assistido muito vídeos de diorama, porque eu tenho pensado em fazer dioramas, fazer maquetes, fazer coisas. Eu faço muita impressão 3D, né? E isso é o meu hobby. Então eu assisto muito vídeos dessas coisas. Legal. Né? E eu quero fazer o meu vídeo de diorama um dia. Aí, pronto. Conheço uma produtora boa. Produzir o meu diorama. E aí, Erickson, o que temos hoje? Putz, eu ia fazer uma pergunta também pra ele, mas eu acho que vai dar na mesma resposta. Esse tipo de conteúdo, assim. E, sei lá, vamos acrescentar aí o Tubarão da Indonésia pra assistir, pra ver. Eu acho uma baita produção. Na Eu acho Net Geo, né? Net Geo. Talvez aí seja a grande sacada, né? Você assistir em tudo. Né? Porque assim, é referência. É ter boas referências, né? YouTube tá cheio delas, TikTok tá cheio delas, né? Você tem os streams estão cheios delas, né? De documentários, de filmes bons. E olhar, né? Quanto mais plural, quanto mais diverso você conseguir trazer, maior sua referência. E aí sim você parte do processo de criação. Né? Porque às vezes o pessoal, eu quero inovar, eu quero criar. E você só consegue inovar e criar a partir do momento que você tenha referência. Né? Então a gente tem bons canais, você tem hoje bons produtos, mas sempre com um olhar de, cara, eu posso usar isso. Né? Eu posso começar a fazer isso. Eu acho que aí a grande, né, dica para a galera, comece. Faça com o seu celular, faça no seu computador, né? Principalmente nos primeiros, vai levar uns 3 dias para fazer o primeiro, né? E aí dali para frente você começa a evoluir mais, sempre buscando uma boa referência, até que você consiga evoluir mais nisso. E para todo mundo, sempre tem o site da Kite, kite.digital. A gente tem um blog lá repleto de coisa boa. A gente tem lançado muita informação nova. A gente acabou de publicar lá um sobre gestão de redes sociais muito bom, que faz, né, a diferença hoje, principalmente na vida do pequeno e médio, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir tirar lá muita coisa boa do site da Kite. Gente, queria agradecer a presença de vocês e, né, pedir as últimas considerações de vocês aí e pro Mili já deixar os contatos aí da Batuta e como é que a gente encontra você aí. Cezão, valeu, obrigado. Valeu, obrigado. Inclusive eu queria comentar com ele que eu tô querendo transformar todos os nossos blogs em vídeo, tá? Então já fica a dica, porque eu sei a importância disso e sei o quanto que é legal e muito bonito o trabalho que vocês fazem, muito legal mesmo. Obrigado, vamos pra próxima, tamo aí. Senhor Erickson? Não, valeu, legal. Foi muito legal a participação de você, até de trazer essas histórias. Eu não sou velho, né? Mas eu fiquei lembrando, fiquei pensando, tentando imaginar como é que era. Não, eu viajei aqui no tempo. E, poxa, foi legal, um conteúdo bem bacana. Eu acho que, assim, vídeo não... Eu acho que aquela história sempre assim, o jornal vai morrer. Eu acho que nunca falaram isso, o vídeo vai morrer. Eu acho que tem vida longa ainda vídeo, tem bastante coisa para fazer de inovação e acho que a gente vai ver muita coisa ainda, seja com inteligência artificial, seja com robô, vai fazer vídeo. Acho que é isso, valeu. Não, o vídeo é maravilhoso, né? Como a gente disse. Bom, eu adorei. Falar a verdade para você, acho que é a minha primeira entrevista na vida. Tá? Como eu disse, também não sou muito velho, não. Sou bem novo. E a gente tem muita jovem. entrevista para fazer pela vida aí, né? Não, mas é a primeira vez que que eu tô falando diante das câmeras. E as suas ainda? As minhas? Traidoras. Bom, legal. E a Batuta Filmes é a produtora aqui da cidade, né? Que uma das produtoras, tem outras, mas que a gente investiu muito em lives, como eu estava dizendo. A gente pretende engajar mais esse tipo de serviço, trabalhar mais com esse tipo de serviço, né? Transmissões ao vivo, shows, palestras, eventos de marketing. É uma das coisas que a gente investiu bastante e eu gostaria de ter isso mais em destaque para a produtora, né? A gente também faz outros tipos de vídeo, né? Vídeos institucionais, comerciais. Eu já nem falo mais comerciais para a TV, né? Não, é filme para a TV. Filme para a TV e redes sociais, principalmente, né?
Que agora é tudo, né? Acho que todo mundo... E acho que essas grandes empresas vão se tornar em produtores de conteúdo mesmo, né? A transmissão já... O meio de transmissão já não é mais tão importante, né? Me parece. Então todo mundo vai ter essa possibilidade de colocar na rede social e ser notado, né? Ser percebido. A Batuta está na rede social, em todas as redes sociais como Batuta Filmes, né? Então procurou lá, encontra. batutafilmes.com.br é o site. E é isso. Muito bem, Emílio. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pela oportunidade, pelo conhecimento. Gostei muito de conversar com você. Compartilhar isso com a gente aqui. Espero que você, que esteja aí nos ouvindo ou nos vendo, tenha gostado deste bate-papo. Aproveita lá, comenta no @Kite Estratégias no Instagram ou, né, nos nossos agregadores aí no Spotify, no YouTube, Deu Linha Podcast. Daqui a 15 dias, nos vemos novamente com mais uma edição do Deu Linha Podcast. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Valeu, galera. Valeu. Até mais. Isso aí, valeu.